E eu vou colocar um dos maiores obstáculos que os ateus apresentam contra a existência de Deus, que talvez, se você não ouviu, vai ouvir em sala de aula. E nós vamos discutir isso aqui hoje. Sabe qual é esse obstáculo? É o chamado trilema de Epicuro. Na verdade, nós não sabemos se Epicuro escreveu o que eu vou dizer, mas é citado na Antiguidade como sendo de Epicuro. É chamado de trilema, não é dilema porque são 3 itens. Esse trilema diz assim: Deus é bom e Deus é todo-poderoso, mas o mal existe. Uma coisa anula a outra. Entenderam o problema? Então vou colocar como os ateus colocam. Então vou agora colocar como se fosse um ateu falando, como se fosse um professor ateu na universidade. Vocês cristãos dizem que Deus é todo amor, não é isso? Deus é amor? Mas vocês também dizem que Ele é todo poderoso. Se Ele é amor e todo poderoso, por que as pessoas sofrem? Das duas, uma. Ou Ele não é todo poderoso, porque não pôde impedir o mal de existir, ou pior, Ele é todo poderoso, mas não é amor, que Ele poderia fazer alguma coisa e não fez. Como a gente resolve isso? Bom, qual foi o problema que eu coloquei aqui? O problema do sofrimento. Vamos recapitular? Nós cristãos, eu vou falar na terceira pessoa como se eu fosse um ateu, tá bom? Vou fazer o papel de um ateu. Vocês cristãos dizem que Deus é amor. E vocês dizem que Ele é todo poderoso. Mas se Ele é amor e é todo poderoso, por que existe o mal? Por que existe o mal? Uma coisa parece anular a outra. Ou Deus não é todo poderoso, porque Ele não pôde fazer algo para impedir o mal de existir, ou pior, Ele não é amor. Imagine que eu seja tão rico, tão rico, tão rico. Como é que é o seu nome? Isaías. Eu sou tão rico, Isaías, tão rico, que na minha conta bancária, só para gastos pessoais, fora ações, dinheiro investido, empresas, capital imobiliário, fora isso, só na minha conta particular eu tenho 500 trilhões de dólares. Apenas para gastos pessoais. Isso é que é ser rico, né? Bill Gates seria um lazarento perto disso. Guarda essa informação. Suponhamos que, além disso, eu digo para você que eu amo muito você e que eu farei o que você precisar, eu te ajudarei. Aí o Isaías chega para mim e fala assim: puxa, pastor, já que você é tão rico e quer me ajudar, eu não vou abusar. Eu preciso apenas de $2.000 para pagar uma cirurgia da minha mãe para salvar a vida dela. $2.000. E eu viro e falo: não dou. O que você pode concluir disso? Ou sou ruim, ou mentiroso. Das duas, uma. Ou eu sou ruim, eu tenho dinheiro e não dou, ou eu sou mentiroso, eu não tenho aquele dinheiro todo. Ou Deus é todo poderoso, ou Ele é amor, porque o mal parece anular uma das duas coisas. E deixe-me, antes a gente abrir a Bíblia e estudar esse assunto na Bíblia, que aliás está ali, eu quero dizer para vocês algumas respostas que não respondem. Obrigado. Cuidado com algumas respostas que não respondem. Cuidado com aquela clássica resposta: não, o mal existe por causa do livre-arbítrio. Isso está certo, mas fora de contexto, alguém pode dar um checkmate. Cadê o livre-arbítrio da pessoa que não escolheu pagar pelo crime do outro? No Brasil, recentemente, morreu uma menininha chamada Isabela. Vocês ouviram esse crime aqui? A revista Veja publicou os momentos finais, segundo os legistas, de como aquela menina tinha morrido. Ela foi sacudida, ela já apanhou desde o carro, ela foi sofrendo sacudida, ela estava cheia de hematoma no corpinho da menina. Quando chegou no apartamento, supostamente se foi o pai dela, o Nardoni, que a matou, segundo os laudos, tudo indica que sim, ele pegou a menina e jogou a menina sentada no chão, e quando ela caiu no chão, ainda parece que fraturou o cóccix da menina. Depois ela teve uma segunda queda que fraturou o punho. E isso ela já veio pingando sangue desde o carro. 8 anos, se eu não me engano, que a menina tinha. Depois ela foi jogada do apartamento e ela não morreu na hora. Ela bateu e ainda ficou agonizando. Se eu fosse um ateu e você falasse comigo que o mal existe por causa de problema de livre-arbítrio, eu falaria assim: então tá bom, qual foi a escolha errada que essa menininha fez? Eu esqueci o nome da menina. Isabela. Qual foi a escolha errada que a Isabela fez
para ter aquele mal na vida dela? Já que é um problema de escolha, qual a escolha errada que um menino fez, que um menino talvez do Nordeste do Brasil, da Etiópia, de qualquer lugar assim que está enfrentando uma fome tremenda, qual a escolha errada que ele fez para estar sofrendo aquilo ali? Aí alguém pode falar, não, mas ele está sofrendo por causa da consequência do que os outros erraram. Tá certo? Tá. Então quer dizer que aquela menina que foi violentada, que foi estuprada, ela sofreu estupro porque Deus respeitou o livre-arbítrio do estuprador. Mas não respeitou o livre-arbítrio dela, que não queria ser estuprada? Então, a gente pode falar isso, né? Não, ela foi violentada porque Deus respeitou o livre-arbítrio e, infelizmente, o estuprador levou o livre-arbítrio dele para um lado errado e violentou a menina. Não é Deus o culpado. Tá bom, isso eu entendo que diz respeito ao estuprador, mas e a vítima? Deus respeita apenas o livre-arbítrio do mal e não de quem sofreu? Problema difícil, né? A Bíblia mesmo já reconhece que o sofrimento é um assunto muito difícil. Abra a Bíblia comigo no Salmo 71. Perdão. Salmo 73. Salmo 73. Olha como é que o salmista começa. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quer dizer, o pé dele ficou meio, né? Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Sabe por quê? Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra o céu desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo, Senhor, se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorros. Olha o que o salmista está falando aqui. O ímpio está prosperando, está blasfemando o nome de Deus, não acontece nada de mal para eles, e pelo contrário, o teu povo, Senhor, se volta para eles. Interessante. Michael Jackson tinha uma... Você está desempregado talvez aqui por causa do sábado, e Michael Jackson tinha um parque de diversões na casa dele. E o povo de Deus volta-se para Michael Jackson. O povo de Deus se volta para Madonna. O povo de Deus se volta para aqueles ímpios que estão blasfemando. Madonna, uma mulher que teve a ousadia de em público, fazer atos obscenos, segurando o crucifixo. Não que eu vá defender crucifixo, mas eu digo, ali ela estava blasfemando mesmo. Ela fez atos sexuais em público com um crucifixo. E a mulher agora foi embaixadora aí da ONU para questão de infância e tudo. No Brasil lá, tiveram que parar um hotel inteiro no Rio de Janeiro para receber Madonna. A mulher está sendo respeitada aí como sendo uma... Chegaram até a supor o nome dela para Prêmio Nobel da Paz, que acabou o Barack Obama no primeiro. E o povo de Deus se volta para eles. Eu tenho certeza que em muitas casas de adventistas está lá nos CDs da Madonna, comprado lá, dando mais dinheiro para ela. E você está perdendo o seu emprego por causa do sábado. O salmista começou a olhar, e ele, verso 11, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Parece que Deus não faz nada. Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, parece que inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência, porque de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só de parar para pensar e falou, foi difícil. Até que entrei no santuário de Deus e me atinei com o fim deles. Vamos entrar no santuário de Deus nessa noite. Vamos tentar estudar essa história melhor. Como é que a gente pode entender o caso da Isabela, o seu próprio caso pessoal? Como é que eu posso responder ao trilema de Epicuro? Se Deus é todo-poderoso e ama porque existe o mal. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Eu quero dizer para vocês que o livro de Jó, quando eu entrei para a igreja, eu confesso que o livro de Jó me decepcionou bastante, antes de Salmos aqui. Salmos, Jó.
O livro de Jó me decepcionou muito. Primeiro porque todo mundo na igreja falava assim, o livro de Jó é um livro que fala sobre o sofrimento. E eu tive muito problema quando eu vim para a igreja. E eu lembro uma vez que eu, desesperado, abri a Bíblia no livro de Jó procurando um consolo, e eu vou ser franco, eu não encontrei consolo nenhum. Eu li o livro de Jó e li o homem que perde tudo sendo inocente. Depois, no final, até voltam as coisas, mas os filhos morreram, acabou. O filho que morre não tem como... Você pode ter 10 depois, não substitui quem morreu. Os filhos morreram e não voltaram. E aí? E aparentemente, vamos abrir o jogo. Vocês conhecem a história de Jó, não precisam ler aqui para ganhar tempo, né? Um homem chamado Jó, que era bom, perfeito. No hebraico, fala que Jó, aqui, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal. Essa palavra íntegro no hebraico é tam. Tam, em hebraico, significa pessoa completa em tudo. Íntegro, completo. O tam não é só íntegro no sentido de honestidade, não. Tam significa que ele era bom comerciante, ele era bom pai de família, ele era bom administrador. O homem era bom em tudo. Se ele estivesse no college, ele teria a nota máxima, A puro. Ele era bom em tudo. E desviava do mal. Aí vem Satanás, chega perante Deus e fala assim, pois é, Jó está te guardando lá, está te amando porque eu sou contra Jó. Não compra, compra, não compra. Aí aparentemente parece que Deus fez uma aposta, não é isso que parece? Que Deus fez uma aposta com Satanás, e Jó foi apenas o objeto da aposta. Será que nós somos isso aqui, uma aposta entre Deus e o diabo? Tem ateu que fala isso. Mas eu comecei a estudar mais profundamente o livro de Jó e descobri algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o livro de Jó tem o hebraico mais complicado de todo o Antigo Testamento. Quando Jerônimo estava traduzindo a Bíblia do hebraico para o latim, quando ele chegou no livro de Jó, ele parou. Ele falou, não dou conta de traduzir. Aí ele mudou lá para Belém, isso no 4º século depois de Cristo. Jerônimo foi lá para Belém e pegou um rabino judeu para ficar do lado dele para ajudar a traduzir Jó. E até o rabino não conseguia traduzir Jó, às vezes, para o latim. Tem muito trocadilho. Jerônimo falou que Jó era escorregadio como lama. Quer um exemplo de como é que Jó é difícil? Não tem um versículo em Jó que fala assim, eu sei que meu Redentor vive? No hebraico dá para se ler de duas maneiras. Eu sei que meu Redentor vive, que é o que vocês conhecem, mas também dá para ler assim, eu quero a minha redenção enquanto estou vivo. É difícil saber, é cheio de armadilha o livro de Jó. E tem muita expressão idiomática. Em inglês existe aqui também aquela expressão It's rain, dogs and cats. Se eu for traduzir ao pé da letra isso em português, não faz sentido nenhum. I'm falling in love. Eu estou caído em amor. Não faz sentido. Então Jó tem essas expressões assim que na hora de traduzir não faz sentido no outro idioma. Em português não fala, eu estou apaixonado, eu estou caído de amor, fica meio sem sentido. Jó também tem muitas expressões, quando você passa aqui não faz sentido, mas no hebraico tem. E querem ver quais? Vou mostrar para vocês. Capítulo 1, verso 6. Eu não esqueci do problema não, ele vai ser resolvido em Jó. Num dia, capítulo 1, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar esse verso para vocês. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Você sabe que Satanás, ele era o querubim cobridor. O que significa isso? A luz de Deus, gente, é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que mesmo anjos perfeitos não conseguem suportar a glória de Deus sem um filtro. Sabiam disso? Mesmo no universo sem pecado. Então havia um grupo de anjos chamados querubins, que eram anjos cobridores. Eles abriam as asas. Com duas asas eles abriam. Outras eles cobriam o rosto. Para que eles abriam as asas? Deduz por quê? Quando a glória de Deus ia manifestar, os querubins abriam as asas. Para a glória não ofuscar os outros. Olha o privilégio que Satanás tinha. Lúcifer na época. Ele era um anjo cobridor, o anjo querubim. Com duas asas ele cobria os olhos, e com a outra cobria. Agora Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto, que o povo pediu a Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo.
Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim, você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Mas voltou dizendo que era tarde para ele. Ele desceu irado, e foi onde ele fez Adão e Eva caírem em pecado. Só que Satanás teve uma ideia. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Em direito, há coisas que são legais, porém não são morais. Vocês entenderam a frase que eu falei? Há coisas em direito que são legais, porém não são morais. Se o Júnior assinar uma procuração em branco para mim sem saber o que está fazendo, não interessa, eu enganei o Júnior. Peguei tudo que ele tem e fiz ele assinar uma procuração para mim. Eu me torno dono de tudo que é dele. E se eu for em qualquer tribunal, eu ganho. Não é moral isso, mas é legal. Satanás fez isso. Sabe por quê? Ele fez com que Adão e Eva caíssem em pecado. Quando Adão e Eva caíram em pecado, quem se tornou agora o dono do planeta Terra? Satanás. Por isso agora ele foi direto a Deus. Ele tinha sido expulso do céu, mas ele achou um jeito de comparecer perante Deus. Ele tinha agora uma procuração da terra. Deus tinha no céu reuniões, agora eu não sei dizer para você se é anual, se é mensal, estou falando do tempo de Deus. Reuniões periódicas, onde Deus reunia todos os representantes de todos os mundos. Todos iam, representantes de todos os planetas, de todo o universo. Aí a Bíblia fala, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele. Agora, no Oriente Médio também tinha esse costume. Um rei, ele sentava e todos os súditos, todos os representantes de estados vinham perante o rei. Lembra que Nabucodonosor, quando ergueu aquela estátua ali em Babilônia, ele chamou todos os representantes dos estados para virem. Dario também fez a mesma coisa, na época de Daniel. Então tinha esse costume. Agora decore uma coisa aí para você. Essas reuniões funcionavam para 3 coisas. O rei sentava no trono dele, e como vocês estão sentados aí, cada governador, cada representante de um lugar vinha. Primeiro motivo da reunião. Todos confirmavam a sua lealdade ao rei. Segundo motivo da reunião. Se houvesse alguma demanda jurídica, ali era o momento de resolver, era um tribunal. Terceira, era a hora de todo mundo trazer para o rei as notícias do reino. Como é que estava aquele problema no reino tal? Ah, tá, tudo bem. A seca já resolveu, todo mundo trazia as notícias. 3 razões então. Demonstrar lealdade ao rei. Segundo, julgar disputas. Terceiro, trazer notícias. Agora tem uma coisa interessante. Nessas reuniões, quando havia essas reuniões, não havia naquele tempo advogado de acusação, como a gente tem hoje. Sabe como é que fazia? É o seguinte, vamos supor, como é que é o seu nome aqui? Felipe. Vamos supor que eu tenho uma coisa contra o Felipe. Se fosse hoje aqui no direito americano, se eu tenho uma causa contra o Felipe, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu tenho um case contra ele, uma causa, uma demanda contra ele, o que eu tenho que fazer? Procurar um advogado. Aí o meu advogado vai para o juiz, e no que diz respeito a ele, o meu advogado vai ser um advogado de quê? De acusação. Só que naquele tempo não existia esse advogado de acusação. Eu que ia me representar perante o juiz. O juiz me daria a autorização para eu mesmo ser o advogado de acusação. Tá certo? Agora olha o que diz aqui. Num dia em que vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa expressão veio também, na sua Bíblia está assim, veio também, no hebraico está Gan Ha Satan. Veio também, é uma ironia de Jó. Lembra que eu falei que Jó é cheio de ironias? Esse também em Jó significa assim. É como se eu falasse assim, imagina que alguém roubou o seu namorado. Aquela sua melhor amiga roubou o seu namorado. Imagina isso.
Ela te traiu, roubou seu namorado, te fez sofrer. Aí no dia da sua festa de 15 anos, ela vai lá, toda com cara de quê? Circunstância? Você fica super chateado porque ela apareceu lá. Aí no outro dia você vai contar como é que foi a festa. Aí alguém que não esteve na festa pergunta como é que foi a sua festa de aniversário. Ah, foi tudo bem, estava lá fulano, Beltrano e a ciclana também. O que você quer dizer com isso? Infelizmente ela estava lá. Alguém que não deveria estar. É essa ironia que está aqui. Estava todo mundo e também Satanás. Só que aí vem um detalhe. Gan ha Satan, traduzindo o hebraico, o Satanás. Só que em hebraico, você não coloca artigo nome antes de um nome próprio, como em inglês. Eu não falo da John. John. Da Peter. Você fala? Peter. Você não põe artigo antes de nome próprio. Em hebraico também não se põe artigo antes de nome próprio. Mas aqui está, o Satã. Ha-Satã. Por quê? Agora eu vou revelar a vocês. Satanás não é o nome dele. Satanás é o nickname dele, é o apelido. O nome dele é Lúcifer. Satã, em hebraico, significa advogado de acusação. Então, quando diz o Satã, aqui quando traduz com letra maiúscula, está traduzido errado. Deveria ser letra minúscula. O advogado de acusação. Ele veio como advogado de acusação. Agora, como eu falei que o advogado de acusação não é alguém que você contrata, é você mesmo que está numa demanda, não é isso? Se é assim, então quem que era a pessoa? Ele era a própria vítima. Porque se ele era o advogado de acusação, ele era a vítima. E quem que era o acusado? Quem vocês acham que era o acusado? Deus. Porque Deus pergunta para ele em seguida. Olha o que Deus pergunta para ele. Perguntou o Senhor Satanás, de onde vens? De onde vens? Me'aim tabo, em hebraico. De onde vens? Que é uma outra expressão idiomática, é uma ironia. O que você está fazendo aqui? Aí Satanás responde com outra ironia. Qual é a resposta de Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Nunca usem isso como argumento de que a terra era redonda, que a Bíblia já falava isso, viu? Primeiro que eu posso rodear no quadrado. Segundo que isso aqui é uma gíria, uma expressão idiomática. Rodear a terra e passear por ela era o seguinte, os reis tinham um costume, quando eles queriam saber se alguém no reino estava se opondo a eles, sabe o que eles faziam? Na viração do dia, de noite, eles colocavam um capuz, vestiam às vezes de mendigo, e saía pelas ruas, ninguém sabia que era o rei, e juntava nas rodinhas, o pessoal estava lá na rodinha da fogueira, e o rei chegava lá sem ele saber que era o rei. E falava assim, então, vamos falar de política? E se fosse bêbado, ele falava mesmo, né? O que vocês têm? Ah, vocês estão querendo matar o rei? Vocês estão querendo matar o rei? Quem está querendo matar o rei? Ah, é o Natanael que canta no quarteto. É mesmo? Ah, e onde é que ele mora? No outro dia o Natanael estava morto. Aí eles criaram a expressão de rodear e passear pelo reino. Lembra que Davi, quando estava... a Betseba estava tomando banho, a Bíblia fala que na viração da noite, Davi estava passeando pelo seu palácio. Esse passeando pelo palácio não é trip. Ele estava realmente verificando se estava tudo bem, ele estava disfarçado. Também no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala, pela viração do dia, passeava o Senhor pelo jardim na viração do dia. É uma expressão idiomática. Deus veio ver se estava tudo bem. E aqui Satanás fala de rodear a terra e passear por ela. O que ele quis dizer? Eu andei no meu reino e ninguém se opõe a mim. Esse é o problema, por isso que eu estou aqui. O Senhor não me dá o direito de estar aqui. Eu tenho direito legal de estar aqui representando a terra. Eles me deram. Olha as guerras, olha a violência, olha o sangue. Eles já disseram nos atos quem eles querem como Deus. E o Senhor não me dá o direito de estar aqui, que é meu. Eles me aceitaram como Deus. Aí Deus é mesmo? E Deus respondeu com outra pergunta. Viste meu servo Jó? Aliás, Deus responde uma pergunta com outra pergunta. Os judeus sempre faziam isso também, né? Perguntaram uma vez a um rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu algum mal nisso. Viste o meu servo Jó? Pessoal, primeira regra do jogo. Enquanto houver um no mundo que não aceita o governo de Satanás, ele não pode dizer que é o Deus desse mundo.
Tá certo? Eu acho que tá bem frio aqui o ar, né? Tá. Só um pouquinho só, dá uma levadinha, subidinha só. Oi? Não, eu tô com dó de alguns aqui que estão vendo aqui. Tá... Eu tô até bem, que eu tô Quer dizer, eu não posso brincar não. Buda, eu não posso brincar não. A mulher tava doente. E eu vou dormir com ela. Isso aqui é acreditar. Bom, entenderam então o esquema? O Satanás falou com Deus que ele estava lá, porque todo mundo... E Deus falou, não, tem um que te rejeita. Enquanto houver uma pessoa no mundo que não aceite o governo de Satanás, ele não pode dizer que é o Deus desse mundo. Por isso que ele tenta, durante toda a história do grande conflito, destruir o remanescente. Porque a hora que destruir o remanescente, o mundo é 100% dele. Não basta ter a maioria, ele tem que ter a totalidade. Quando fechar a porta da graça, Deus não vai permitir mártires, por quê? Se houver mártires, não vai ter ninguém para se converter, porque fechou a porta da graça, todo mundo vai ser de Satanás. Por isso Deus não vai permitir. Aí Deus mais Jó é fiel. Não é. Sabe por que Deus permitiu Satanás tentar Jó? Por causa dos outros que estavam vendo. Que havia anjos que tinham dúvida ainda. E Satanás falou que Deus estava comprando Jó. Então Deus permitiu que Jó fosse punido, não era uma aposta entre Deus e Satanás. Foi por amor aos outros que ainda podiam ter dúvida. Jó será um dos homens que terá o privilégio de entrar no céu e encontrar um anjo para falar com ele assim: Jó, obrigado, eu estou aqui por causa da sua fidelidade. Porque eu estava quase inclinando para o lado de Satanás, eu estava com dúvidas ainda, mas quando eu vi a sua fidelidade, eu vi que Deus tem razão. Porque Deus é todo poderoso, Deus não precisava nem dar argumentação de nada. Mas Ele conversa, Ele dialoga, e nós podemos ser o argumento de Deus. Mas vamos voltar à questão do problema. Tá, pastor, até entendi bonitinho, mas vem cá. É interessante que Jó em hebraico, uma possível tradução de Jó seria: onde está o meu pai? Yom, em hebraico, onde está o meu pai? E Jó sofreu. Agora vamos voltar um pouquinho antes, pastor. Eu tenho algumas perguntas. Por que Deus criou Lúcifer? Tá, eu sei que eu aprendi na igreja que ele não criou Satanás, que ele criou Lúcifer. Mas, pastor, não interessa. Eu posso não ter matado a pessoa, mas se eu inventei um remédio que matou a pessoa, eu sou corresponsável. Tá, e a Uda é enfermeira, pode concordar com o que eu vou dizer. Eu posso não ter matado, se eu for um enfermeiro, eu posso não ter matado aquela pessoa lá na mesa de cirurgia. Mas se ela morreu porque eu não limpei direito o instrumento foi contaminado lá e o médico ao usar acabou matando, eu a matei. Eu sou culpado. Então, de certa forma, Deus é culpado, porque Ele criou aquele que virou Satanás. Aliás, deixa-me colocar um problema que uma vez um ateu pôs na sala de aula com os alunos. Ele falou assim: meus amigos, eu quero perguntar para vocês, tem alguns que são crentes aqui. O mal existe? Existe. Então Deus não é bom, ou não é amor. Aí um aluno levantou a mão e falou assim: professor, peraí, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Você está falando de mal existir? É, porque você falou, Deus criou tudo, não criou? Criou. Deus criou todas as coisas, não criou. E é verdade, Deus criou tudo, não criou. Então Deus criou o mal? Vamos voltar à pergunta. Tudo que existe foi criado por Deus? Sim. Deus é o criador de todas as coisas, a Bíblia fala. Tudo, está no livro de João. Tudo que existe, existe por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O mal existe? Então Deus criou o mal? Aí um aluno levantou a mão. Eles tinham tido aula de física antes. O aluno perguntou assim: professor, pois não, o escuro existe? É claro que existe. Falou, não, senhor. Nós aprendemos com o professor de física que o escuro não existe, existe a ausência de luz. O frio existe, o que vocês estão sentindo aí agora? O que existe é a ausência de calor. Você não mede a velocidade do escuro, você mede a velocidade da luz. O escuro não existe. Em termos de física, existe a ausência de luz. O frio não existe, existe a ausência de calor. Então o mal não existe, existe a ausência de Deus, que dá o efeito que a gente chama de mal. Existe a ausência de calor, que produz o efeito que chamamos de frio. Existe a ausência de luz, que produz o efeito que chamamos de escuridão. Mas em termos físicos, não existe. Em termos de física, não existe a escuridão. Então, em termos de universo, o mal não existe. Nós sentimos o efeito da ausência de Deus.
E a ausência de Deus, essa sim, existe por respeitar o nosso livre-arbítrio. Tá, estamos dando um diálogo. Tá bom, não tinha parado para pensar nisso, pastor. Mas ainda assim, ele criou Lúcifer. Deus sabe todas as coisas? Claro que sabe. Então ele sabia que Lúcifer ia aprontar o que aprontou. Eu já li no livro Patriarcas e Profetas que Deus não destruiu Lúcifer quando ele começou a pecar, porque se Deus destruísse, ia fazer dele um mártir. Então Deus deu tempo para que os outros o reconhecessem. Tudo bem. Mas antes dele fazer aquela bagunça, Deus sabia ou não sabia o que ele ia fazer? E por que Deus já o criou antes? Irmãos, devemos entender uma coisa. Em primeiro lugar, aprenda que o pessoal, principalmente os ateus, mas os cristãos também, distorcem o conceito de todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, mas isso não significa que Deus pode fazer tudo. Que isso, pastor? Desculpa se eu estou falando uma novidade para você. Ser todo-poderoso não significa que você pode fazer tudo. Tem um monte de coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode criar um outro igualzinho a Ele mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode suicidar. Deus não pode deixar de ser Deus. A gente confunde ser todo-poderoso com falta de lógica. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, ou fazer uma bola, um círculo quadrado, Deus não seria todo-poderoso, Deus seria ilógico. Entenderam o que eu disse? Se Deus pudesse fazer um círculo quadrado, aí vem aquela pergunta, Deus pode criar uma pedra que nem ele pode carregar? O ateu pensa e dá um checkmate com isso. Deus pode criar uma pedra que nem ele pode carregar? Porque você fala que ele pode criar, então tem uma coisa que ele não pode fazer, né? Se Deus pudesse fazer isso, Deus não seria todo-poderoso, Deus seria ilógico. Deus pode fazer tudo dentro dos parâmetros do caráter e da pessoa dele. Então corrijam isso quando alguém for falar com vocês. Ser todo-poderoso não significa poder fazer tudo. Deus não pode pecar, Deus não pode se arrepender, Deus não pode, embora a Bíblia fale arrependeu-se de Deus, mas aquilo é um antropomorfismo do hebraico. Mas o Deus mesmo, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode criar um outro igualzinho a ele, Deus não pode suicidar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ser todo-poderoso, a expressão poder tem dois aspectos. Está cansativo ou não vocês pegarem o que eu estou falando? Não. Você tem o poder ativo e poder passivo. O que é o poder ativo? Poder ativo é que eu posso fazer qualquer coisa que esteja dentro das minhas forças. Por exemplo, eu posso pegar uma folha de papel e rasgar. Posso ou não posso? Isso é um poder ativo. Mas eu também posso sair agora e ter um ataque cardíaco e morrer ali na porta. Posso ou não posso? Mas qual a diferença do primeiro poder para o segundo? O segundo não está na minha jurisdição, eu não tenho controle sobre ele. Nesse segundo aspecto, Deus não tem nenhum poder, no sentido nada que possa acontecer com ele. Nesse sentido, Deus não é poderoso. Entende o que eu quero dizer? Não tem nada que possa acontecer com Deus, que Deus não tenha um controle sobre aquilo. Deus não pode morrer, por exemplo. Tudo que Deus pode fazer está no seu controle, mas é do seu caráter. Agora, repito, aquele conceito é importante. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, ele não seria todo poderoso, ele seria louco, seria ilógico. Deus trabalha com leis lógicas. Isso que o ateu tem que entender. E dentro das leis lógicas, Deus também é um ser que ama. E um dia ele resolveu criar seres para que pudessem amá-lo. Seres livres. Agora, dentro da lógica de Deus, para Deus criar seres livres, Deus teve que trabalhar com uma potência. A potência do mal. Quando a gente estuda metafísica, eu fiz filosofia. E em filosofia, a matéria mais difícil que eu estudei foi metafísica. Estudamos 2 semestres de metafísica. Metafísica é a doutrina do ser. As coisas são o que é ser. Eu vou dar uma liçãozinha só de metafísica para vocês. Tudo que existe em duas formas. Ato e potência. A potência vem antes. O que é isso, pastor? Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer aqui, eu tenho na minha cabeça aqui o desenho de um papagaio. Sabe o papagaio, aquele pássaro? Eu tenho o desenho de um papagaio. Já que é papagaio, eu vou fazer de verde aqui, né? Será que está funcionando? Eu tenho o desenho de um papagaio. Segundo a metafísica, enquanto esse desenho está na minha cabeça, ele é uma
potência. Ou, se você quiser simplificar, uma possibilidade. Eu posso ou não desenhar esse papagaio. É uma potência. Tá certo? Eu posso ou não desenhar esse papagaio. Eu estou com um papagaio aqui na minha cabeça. A hora que eu resolver desenhá-lo, esse papagaio deixou de ser uma potência e se tornou um ato. Esse eu não tento. Esse papagaio agora é um ato. Ele não é mais uma potência, porque agora ele passou a existir. Ele não é mais uma potência. Agora ele é um ato. Agora eu vou pensar no outro bicho aqui. Eu vou pensar numa coruja. Aí eu pergunto a vocês. Vamos supor que essa coruja que eu estou pensando agora na minha cabeça aqui seja uma coisa muito ruim. Vamos supor que se essa coruja existir, eu estou pensando na coruja aqui. Se eu desenhar essa coruja pode trazer uma grande desgraça para essa igreja. Quais são as alternativas que vocês têm para que essa coruja seja destruída? Tira o quadro. Tirou o quadro? Tira o quadro, eu faço na parede? Faço de lápis. Me matar? Puxa, eu te achei tão simpático quando eu cheguei aqui. Mas pior que você está certo. Uma das alternativas seria me matar. Se você me mata, você matou a potência. Porque quem é o desenhista da coruja? Sou eu. Se você me mata, você destrói a possibilidade da coruja existir. Tem outra possibilidade que não seja me matando? Pensa um pouquinho. Tirar da minha cabeça a coruja. A ideia, ou pelo menos minha capacidade de desenhar, né? Você pode cortar minha mão, pode tirar minha capacidade de desenhar, não pode? Se vocês fizerem isso também, vocês estão eliminando a possibilidade da coruja existir. Agora, se a gente traduzir isso para a criação de Deus, a gente tem um problema. Porque quando Deus criou seres livres, a partir daquele momento que Deus criou seres livres, o mal passou a existir como potência. Concordaram? Entenderam? O mal passou a existir como potência, como possibilidade. Então, pegando as sugestões que vocês deram, Deus poderia destruir o mal, impedir o mal de que maneira? Letra A, matando a criação livre. Mas Deus mal criou, já ia destruir todo mundo? Ou nem criando? Também não é uma alternativa, mas não é das melhores. Ou quem sabe como ela deu, tirando o livre-arbítrio. Aí nós seríamos todos robozinhos. Hã? Você preferia ser robozinho? Mas sabe, ela é sua filha? Ela é sua filha. Imagine se ela passasse a vida toda sem demonstrar nenhuma fé para você, sem esboçar. Se ela, ao invés de ter nascido ser humano, ela nascesse uma cafeteira elétrica. Eu estou falando sério, a comparação é proposital. Eu estou falando que eu não tenho filhos, então eu estou tocando um sentimento que eu acho que vai mexer com você. Imagina assim, ela é sua filha, ela não vai te dar trabalho, mas também não vai te dar alegria. É um objeto. Só café, que você não deveria beber. Sério. Mesmo sabendo que, desde que nasceu, que ela tem um monte de tarefas, como mãe acorda de madrugada, depois tem as despesas. Um dia, não sei se ela é casada, ela vai ver uma marmanja, vai tirar de casa, vai levar embora. Mesmo com tudo isso, ainda que Deus se defenda, ela fosse uma moça com necessidades especiais. Né? Eu não sei se eu posso contar que a Uda cuida de uma casa que todo mundo tem necessidades especiais. Mas para um pai, ele não gostaria de não ter depois que pega o amor. É dele. Mas ele sente algum esboço de sorriso. Mas Deus era amado pelos anjos. Mas os anjos também eram criaturas vivas, eles sempre não pecaram. Tanto é que um terço deles foi. Entendeu? E da mesma forma que você falou, Deus era amado pelos seus anjos, eu estou falando, você é amada pelo seu marido, para que ter filho? Eu sou amado pela minha esposa, por que eu estou aqui gostando do carinho de vocês?
E aí que vem o lindo. Eu vou até mais adiante. Além de ser amado pelos anjos, Deus em si mesmo se basta. Mas Ele me desejou. Então eu devo ter um valor tremendo. Ele me desejou. E Ele criou esses seres mesmo para correr o risco. Eu conheci um pai que teve um filho com síndrome de Down. E ele disse que, ele confessou, um amigo meu, ele confessou uma vez que quando ele soube que a esposa estava com síndrome, que o filho estava com síndrome de Down, ele pediu a Deus para tirar aquela criança. Hoje o menino está com 18 anos. E ele fala que se ele voltasse no passado, ele não pediria para ele nascer diferente. Há riscos. E Deus arriscou. Ele não tirou a capacidade de desenhar, nem matou o desenhista. Mas aí, antes de eu dar uma solução para a coruja, deixa eu colocar uma pergunta que alguém pode estar, quem sabe, alfinetando aí. Tá bom, pastor, até eu entendo, tá. Deus criou todo mundo livre. Mas você sabia que Lúcifer iria... Por que ele criou Lúcifer? Por que ele não criou só aqueles que... Sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus não é incoerente. Vamos supor que eu fosse o pastor de vocês e eu falasse com vocês assim, pessoal, todo mundo aqui na igreja tem o direito de me avaliar como pastor e dizer se eu devo ou não continuar como pastor de vocês. Uau! Eu nunca vi um cara com a coragem dessa. Eu vou levar para a conferência. Para a conference lá, viu? Pode, eu dou a lista para cada um. Começa com Isaías aqui, para Janina, Jandira, e vou assim, cada um. Até esse aqui quis me matar. Estou brincando. Se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele. Viu? E dou uma folha para cada um, para vocês dizerem assim, se eu sou um bom pastor ou um mau pastor. E prometo, eu pessoalmente vou levar lá na conferência e vou entregar na mão do presidente. A tua irmã, ele fica filho, puxa vida, olha, eu como assim, eu nunca vi um pastor que tivesse essa audácia e falou assim, não vou continuar como pastor se um me desaprovar. Nossa, o cara é... Aí todo mundo avalia, uns colocam os pontos positivos, outros negativos e tudo. Mas só que vocês não sabem que quando chega lá em casa, eu seleciono apenas as pesquisas que me deram nota máxima e aqueles que apontaram pontos negativos, eu destruo e jogo no lixo. Só levo para o presidente aqueles que me deram nota boa. Aí o presidente olha e tem a impressão que 100% da igreja me aprova. O que vocês pensariam a respeito do meu caráter? Pode falar. Desonesto. Porque eu disse que todo mundo teria a oportunidade de me avaliar, mas eu só deixei levar até o presidente os que me deram nota máxima. Se Deus dissesse que todo mundo nasce com livre-arbítrio, mas só deixasse nascer aqueles que ele sabia que não iam negá-lo, Deus também seria um desonesto. Ele só deixaria aqueles que o aprovam. Então o livre-arbítrio seria uma farsa. Entenderam isso ou não? Aí alguém pode falar, tá, mas quem ia saber? Não interessa. Deus não é aquele que precisa de... só obedece na clara. Não, Deus não duela com o seu caráter. Deus não duela com sua vontade. Aí tem uma questão. Eu falei que a coruja que eu iria desenhar ia trazer um grande mal. Qual outra alternativa que eu tenho para acabar com uma potência? Sabe qual é? Eu deixo essa coruja. Agora é uma potência ou é um ato? Ato. E o que eu posso fazer agora? Apagar. Eu posso destruir esse quadro com a coruja e tudo. Enquanto eu não tinha desenhado essa coruja, você não tinha como destruir a coruja. Você tem como fazer oração para alguém que nem nasceu? Que nem foi gerado? Você tem como pedir... vamos fazer aqui uma oração pelos bisnetos do Natanael? Tem como fazer oração pelos bisnetos do Natanael? Tem como se preocupar com eles? Tem como matá-los? Agora, a partir do momento que algo passa a existir,
em ato, aí ele pode ser destruído. Então, Deus permitiu que o pecado se tornasse um ato e agora ele poderia ser destruído. Mas para ser destruído ele precisava de um corpo. E qual foi esse corpo? O próprio Filho de Deus. Mas cuidado para você não sair daqui com a ideia que tudo foi planejado por Deus. Não. Deixa eu colocar um conceito na sua cabeça. Deus tem o dom miraculoso, incompreensível, de tirar bênçãos de coisas que ele não desejou. Eu posso testemunhar disso, não explicar. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, conheço muitas, que foram geradas por um estupro ou por um adultério. Por um estupro ou por um adultério. Eu conheço, por exemplo, um pastor que é uma bênção. Tudo bem, ele vai lá. São as irmãs Fox, lembra aquela historinha lá? As batidas das irmãs Fox. Mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é uma bênção. E ele foi fruto de um adultério. A mãe dele não era casada com o pai dele. Numa noite lá, qualquer, tiveram uma relação sexual. Ela ficou grávida e ele nasceu. Agora eu te pergunto, essa pessoa foi desejada por Deus? Se eu falar que ele não foi desejado por Deus, eu tenho um problema. Puxa, você está falando que alguém não foi desejado. Mas imagina você olhando o olho de uma pessoa assim, você não foi desejado por Deus. Isso é um acidente. Imagina se fosse você. Como é que você faz isso com uma criança, com um adolescente, com um adulto, com o seu amigo, ou com você mesmo? Eu não fui desejado por Deus. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Por outro lado, se eu falar que ele foi desejado por Deus, eu estou dizendo que Deus desejou um pecado? Eu prefiro uma outra resposta. Deus consegue tirar bênçãos de coisas que ele não desejou. Aquele ato sexual aconteceu contrário à vontade de Deus. Mas já que aconteceu contrário à vontade de Deus, Deus tira daquele ato o espermatozoide certo e o óvulo certo para gerar um ser que ia ser uma bênção para o ventre dele. Eu conheço várias pessoas que são assim. Deus não queria que Lúcifer transformasse o mal de potência em ato. Deus não queria. Mas uma vez que isso aconteceu, Deus pode tirar dali uma bênção qual? Agora o mal pode ser destruído. E foi destruído no Filho de Deus. Jó significa onde está o meu Pai. Cristo na cruz do Calvário também gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Onde está o meu Pai? Na cruz do Calvário Cristo pagou. E quando alguém me pergunta, por que Deus não faz algo para acabar com... Por que Deus não fez algo para impedir o mal de existir? Eu respondo outra pergunta. Quem pagou a maior conta? Quem pagou a maior conta? Você pensa que foi a Isabela? Não foi. É um menino lá do Brasil, ou da Etiópia, o mesmo daqui que está passando fome? Não foi. Foi uma menina violentada em Manhattan? Não foi. Quem pagou a maior conta foi Cristo. Sabe por quê? Jesus pagou o preço da morte eterna. Da morte eterna. Agora alguém pode perguntar, mas se ele é imortal e eterno, como pode morrer? Veja bem, a gente tem que tomar um cuidado seguinte. Se Deus for obrigado a usar os dons dele, já não são dons dele, são obrigações. Vamos supor que eu tenho um carro, e um dia eu chego de bicicleta aqui. Pastor, você não pode chegar de bicicleta aqui. Por quê? Porque você tem um carro. Se eu tenho um carro, eu tenho autoridade para usar ou não o carro. Senão, eu não sou dono do carro, o carro que é meu dono. Então, se Cristo tem vida em si mesmo, ele tem autoridade para entregar essa vida e tomá-la de volta, senão os dons dele são donos dele. Então, embora Cristo fosse eterno, ele resolveu não usar uma parte da eternidade dele. Deus não perdeu nenhum dom dele, Cristo não perdeu nenhum dom, mas ele pode deixar de usar voluntariamente. Sabe como ele fez isso? Quando Jesus se tornou um carne e voltou para o céu, ele não voltou na glória que ele tinha anterior. Sabiam disso? Cristo vai manter para sempre o corpo humano. Glorificado, porém humano. Se você tiver uma cicatriz, um defeito físico, no céu vai desaparecer. Mas a cicatriz de Jesus nunca vai desaparecer. Para pensar nisso? Para sempre ele vai manter as marcas dos cravos. E para sempre ele vai manter o corpo humano. Não é só o memorial da criação, não. É o preço que ele pagou. Raciocina assim.
Imagine que para você ser salvo eu tenho que ser cego, mas eu tenho uma visão divina que não tem como eu deixar de ver. Aí sabe o que eu faço? Por amor a você, eu fecho os meus olhos para todo sempre. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas eu me fiz cego. Isso é pior do que ser cego mesmo. Porque se você é cego, não tem o que fazer. Agora que eu posso abrir o olho, mas eu não abro por amor a você. Cristo, entre aspas, fechou os olhos dele para sempre, porque um Deus glorioso ficar para sempre preso num corpo humano, esse é o preço que ele pagou. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando eu falar sobre a cruz amanhã, para você poder ir para o céu. Não foi só um negócio, um mártir que morreu e voltou para o céu tudo bonitinho. Por isso que no livro de Hebreus fala que quando Cristo voltou para o céu, e o pessoal que não aceita a Trindade combate isso, que fala assim, que Cristo voltou para o céu e Deus lhe deu um nome superior ao dos anjos. Aí os antitrinitarianos falam assim, se ele já era Deus, por que Deus teve que dar uma honra para ele? É pelo seguinte, é porque Cristo era Deus por natureza, e depois da cruz ele se tornou Deus por mérito. Cristo já era Deus por natureza e se tornou por mérito, porque mesmo sendo Deus, ele abriu mão da divindade dele, se tornou um de nós, morreu em nosso lugar e vai ficar para sempre com o corpo humano. Como ele faz para ser onipresente no corpo humano, não sei. Ellen White fala que é através do poder do Espírito Santo, mas não tece detalhes, eu não vou aqui especular. Mas que ele está limitado para todo sempre. Não que tenha perdido, mas ele se voluntariou a isso, por amor, por escolha, é um preço alto. E como é que tudo isso vai terminar, pastor? Eu vou dizer como é que vai terminar. Quando você vê o caso da Isabela, dói muito. Mas sabe como responderia um ateu? Você não pode julgar toda uma história lendo apenas 2 páginas de um livro. Existem muitos capítulos. Por mais dolorida que seja a história da Isabela, são apenas 2 páginas de um livro muito mais grosso do que apenas 2 páginas. Você só leu 2 páginas. Quando a história toda se completar, vai fazer sentido. Um menino uma vez estava lendo um gibi, uma história em quadrinhos, e toda vez que ele passava os olhos na história, o bandido batia no herói, e o herói apanhava, e o bandido prendia o herói sofrendo. Aí não aguentou mais. Ele colocou o dedo aqui onde ele estava lendo e foi lá para a última página. E quando chega na última página, geralmente como terminam as histórias? O herói vence. Na outra página, o bandido dá uma gargalhada e se você soubesse o que eu sei. Nós sabemos pela Bíblia o final dessa história. A história de Isabela, o problema que você passamos são uma página. Mas tem muito mais para ser lido. E quando essa história completar, quando Jesus vier nas nuvens do céu nos levar para lá, para termos um milênio com ele, depois do milênio a Nova Jerusalém descer, aí eu respondo a última pergunta da noite. E o único momento, todos os seres criados do universo, desde o primeiro, que eu não sei quem foi, até o último, que eu não sei quem será, estarão todos reunidos. Os salvos dentro da cidade, os ímpios fora dela, Satanás fora dela, os anjos com Cristo, os seres de outros mundos todos. E Cristo então levará para o universo a pergunta que houve naquele dia lá com Jó. Vocês agora já sabem o que é o mal. Vocês agora se tornaram conhecedores do bem e do mal, porque o mal não é mais uma potência. Ele agora é um ato. Vocês já sabem como é. E eu pergunto a vocês. Eu fui acusado por Lúcifer de ser um tirano, de obrigar vocês a me atenderem. O que vocês escolhem? Vocês querem que o mal continue existindo? Povos de mundos não caídos. E Cristo mostra a marca das mãos. Olha o que me custou. Vocês querem o mal? E os povos de mundos não caídos, não, Senhor, não queremos o mal. Anjos, não, Senhor, não queremos o mal. Santos que estão na cidade santa, não queremos o mal. E ele finalmente olha para fora da cidade, lá está Satanás, seus anjos e os ímpios, e vocês. E a Sr. White diz no grande conflito que até o diabo e os ímpios vão nesse momento reconhecer e falar, Senhor, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Nós também não queremos o mal, mas sabemos que é tarde demais para nós. Que se o Senhor nos levar para aí, nós vamos fazer um estrago. Mate-nos antes que seja tarde demais, porque nós já estamos indo. Ele já vai falando isso e levantando, é onde vem o fogo do céu e destrói a todos. Esse ato último de Deus não será um ato da autoridade de Deus, será um ato da misericórdia de Deus em atender uma oração universal. Todos, 100%, escolheram o lado de Deus. Até os ímpios que foram destruídos admitiram. Entende? Aí a gente entende que Ellen White fala, o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem.
Em todo o universo, do minúsculo átomo ao mais poderoso dos planetas, todas as coisas em sua infinita beleza afirmam: Deus é amor. Amém. Então pense nisso. Por que Deus não fez algo? Quem pagou a maior conta? Foi Ele. Que Deus abençoe cada um de nós.